oitavo ano, prontos para mais uma aula? Organize as ideias, lá da página 9. A partir de agora, nós vamos conhecer alguns movimentos da arte moderna e vamos iniciar com o pós-impressionismo e expressionismo. O holandês Vincent van Gogh não estava interessado em representar fielmente a realidade como uma fotografia. Ele pintava o que sentia e o que queria que os outros sentissem quando vissem a sua pintura. Por isso, frequentemente distorcia as figuras. Com o pincel, aplicava camadas grossas de tinta sobre a tela para dar um caráter quase tridimensional. Para Gombrich, Van Gogh também absorvera as lições do impressionismo. Gostava da técnica de pintar em pontos e pinceladas de cor pura, mas nas suas mãos tal técnica tornou-se algo diferente em relação ao que os artistas de Paris pretendiam realizar com ela. Van Gogh usou cada pincelada não só para dispersar a cor, mas também para externar a sua própria excitação. Van Gogh pintava como outros homens escrevem. Assim como o aspecto de sua página manuscrita, os traços deixados pela pena sobre a folha de papel revelam algo dos gestos de quem escreve. De modo que sentimos instintivamente quando uma carta foi escrita sob grande tensão emocional. Também as pinceladas de Van Gogh nos dizem algo a respeito de seu estado mental. Antes dele, nunca um artista usara esse meio com tanta consistência e efeito. Van Gogh, por sua parte, queria que a sua pintura expressasse o que ele sentia. E se a distorção o ajudasse a realizar esse objetivo, usaria a distorção sem hesitar. Zizek observa que o Van Gogh aplicava a tinta em camadas grossas, sem alisar a superfície. As suas pinceladas, em geral visíveis a olho nu, são particularmente evidentes nas manchas que se formam no céu. Em vez de desenhar, ele às vezes criava suas formas com camadas de empastamento. Gompertz coloca que, de alguns metros de distância, muitas de suas pinturas começam a ganhar uma qualidade tridimensional. Chegue um pouco mais perto e você poderá ver que ele atirou grandes grumos de tintas a óleo vivamente coloridas na tela. Ele empastou a tinta e depois moldou, não usando o pincel, mas a faca de paleta e os dedos. A técnica não era nova. Rembrandt e Velázquez haviam usado o empastamento, mas nas mãos do Van Gogh seus efeitos tornaram-se mais dramáticos. Ele não queria que a tinta simplesmente colorisse parte da pintura, mas que fizesse parte dela. Enquanto os impressionistas haviam procurado expor a verdade pintando o que viam com rigorosa objetividade, o Van Gogh queria ir além e expor verdades mais profundas sobre a condição humana. Assim, adotou uma abordagem subjetiva, pintando não apenas o que via, mas o modo como se sentia em relação ao que via. Começou a distorcer as imagens para transmitir as suas emoções, exagerando para causar efeito como um caricaturista. Pintava uma oliveira madura e enfatizava sua idade, torcendo-lhe o tronco sem piedade, desfigurando os galhos até que ela parecesse uma velha nudosa, sábia, mas cruelmente deformada pelo tempo. Depois acrescentava aqueles grandes nacos de tinta a óleo para acentuar o efeito, transformando uma pintura bidimensional num épico em 3D, uma pintura numa escultura. Van Gogh escreveu a Theo, referindo-se a um amigo mútuo que estava questionando seu afastamento de representação precisa. Diga a Serre que eu ficaria desesperado se minhas figuras fossem exatas. Diga-lhe que anseio por fazer tais incorreções, tais desvios, remodelações, mudanças na realidade para que elas possam se tornar, bem, mentiras se você quiser, porém mais verdadeiras que a verdade literal. E assim fazendo, inspirou um dos movimentos artísticos mais importantes e duradouros do século XX. Conforme nós vamos estudando os movimentos, nós vamos notar que a arte foi deixando de ser figurativa para se tornar aos poucos mais abstrata. Chamamos de arte figurativa aquela que é possível identificar uma forma reconhecível na natureza. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.